onde forças incríveis da natureza se encontram. Onde o fogo e o gelo batalham para construir e depois destruir a paisagem. Onde a natureza pode lançar a sua fúria no decorrer de séculos ou segundos. Uma terra de beleza brutal. Alasca. Maravilhas da natureza. Alasca. O Alasca é uma implacável máquina de fazer gelo. Este é o Monte Muir. Ele se eleva acima de uma das mais de 100 mil geleiras, cobrindo a última área selvagem da América. E um dos lugares mais inacessíveis do planeta. Eu já fiz isso milhares de vezes no mundo todo, na América do Sul, no Himalaia, em todo lugar. Mas eu nunca fiz isso no Alasca. Isso vai ser demais. 10 segundos. Esta paisagem pode parecer estática, mas não é. Tudo aqui é moldado pelo gelo que se move constantemente. Em apenas 24 horas, uma única geleira pode se mover até 24 metros. E 20 mil trilhões de toneladas de gelo deslizam pelo Alasca todos os dias. O Alasca é um lugar que conta a história notável do nosso planeta. E o que acontece aqui hoje pode ser uma previsão do futuro. Em seu ponto mais setentrional, o Alasca fica a apenas 1.500 quilômetros do Polo Norte. É o lugar mais frio dos Estados Unidos, onde as temperaturas chegam a 59 graus negativos. Ele também contém o cume mais alto da América do Norte. E nós ainda estamos descobrindo o que este lugar pode nos dizer sobre as mudanças que estão acontecendo em nosso planeta. Mas para entendê-lo, é preciso um novo tipo de cientista, disposto a ir a extremos para buscar respostas. O Alasca é um mistério que não pode ser solucionado em laboratório. Para desvendá-lo, é preciso vivê-lo. Voar aqui exige tudo de você, pode apostar. O Alasca é singular e foi criado graças a uma colisão perfeita das forças da Terra. Ele é frio porque fica próximo ao Polo Norte e, como é perto do mar, o seu ar é úmido e alimenta grandes nevascas. Elas criam geleiras de até 400 metros de profundidade e mais de 200 quilômetros de comprimento. Elas são tão enormes que se partem com o próprio peso. Os estresses dentro da geleira formam fendas mortíferas. Esta geleira tem 40 quilômetros de comprimento, 8 quilômetros de largura e 300 metros de profundidade. É muito espaço. Contudo, o aventureiro Will Gadd encontra dificuldades para pousar nela. A preocupação agora é com o pouso. Os únicos lugares de pouso que eu consigo ver têm uns 3 metros quadrados e tem fendas enormes em volta. Não tem nenhum lugar bom para pousar lá embaixo. Pousar no gelo pode ser fatal.
30 centímetros fora do alvo podem significar uma queda de quase 50 metros dentro de uma daquelas fendas. Ele estaria morto antes mesmo de saber que errou. Isso! O geólogo Peter Häusler enfrenta a sua própria batalha para se encontrar com Will. Há riscos potencialmente fatais por todo lado. O gelo submerso pode partir o barco de Peter ao meio. Todo este gelo nasceu numa geleira. As geleiras do Alasca contêm quase 2.000 trilhões de litros de água doce. Existe água o bastante nesta única geleira para cobrir Manhattan a uma profundidade de 1.500 metros, mais de 3 vezes a altura do prédio Empire State. No decorrer de milhões de anos, essas geleiras moldaram o nosso planeta num delicado equilíbrio entre a geologia e o clima. Para descobrir o motivo, é preciso saber como elas nasceram. E aí, beleza? Peter Häusler e Will Gadd vão descobrir. Muito prazer, amigão. Legal. As geleiras são surpreendentes, são sólidas como rochas, contudo são formadas por um dos materiais mais macios da Terra, neve. Para entender essa transformação, é preciso entrar dentro de uma geleira. E a única maneira de entrar é através de uma fenda enorme. É verão e o gelo é imprevisível, especialmente no topo. Esta é a parte mais perigosa da geleira. Esse não é um movimento muito elegante. A elegância é super valorizada. Tá legal? Vamos lá. Tudo bem. Esta camada superior é a zona de acumulação onde a geleira se forma. Basta um olhar para ver a sua origem. Os flocos de neve caem, formam camadas e se fundem, criando um único bloco de gelo. Mas a esta profundidade, a transformação de neve em gelo glacial ainda não está completa. À medida que eles sobem, a parede vai se tornando instável, graças ao sol do Alasca. Os 15 centímetros de gelo do topo estão bem molhados. Tá ouvindo aquele barulho lá embaixo? Abaixo deles, a geleira está se derretendo e sendo arrastada por uma correnteza forte causada pelo degelo. Eles não conseguem vê-la, mas podem ouvi-la. E ela mata. Se caírem, eles serão levados por ela. Fique aí! Pelo menos mais embaixo, o gelo é mais forte. Pegou? Peguei. É a segunda etapa da transformação da neve em uma geleira. Anos de nevascas posteriores enterram os flocos de neve. A pressão da massa de neve mais nova em cima causa a fusão dos flocos de neve. E o ar é forçado para fora até que reste apenas água em estado sólido. Esmagado pelo peso do gelo mais acima, este é o gelo mais forte e resistente de todos. Quanto mais eles descem, mais duro é o gelo. É assim que uma geleira nasce. Esta é a casa de força da geleira, e existe uma pista extraordinária aqui embaixo,
camadas de terra encerradas no gelo. Tem um monte de terra no fundo dessa passagem aqui. É, tem muita terra aí dentro. Essas partículas minúsculas não fazem parte da geleira. Elas são provas do poder inconcebível desse gigante de gelo. Pedaços de montanha arrancados de sua superfície e transformados em pó pela geleira. Como ela é capaz de fazer isso? Ela parece estar imóvel, mas não está. Sob o seu próprio peso, toda a geleira flui montanha abaixo como um rio em câmera lenta. Descendo com violência, a geleira arranca a superfície da montanha. Ela se desgasta, transformando-se em entulho e depois em areia. Flocos de neve pousando na cabeceira da geleira levam 250 anos para viajar até embaixo, destruindo a montanha sobre a qual ela fica. O nascimento e a vida de uma geleira são surpreendentes. Os danos que ela causa a uma montanha são épicos. Isso já acontece há milhões de anos. Mas enquanto o gelo do Alasca corta a paisagem, outra força geológica apavorante também está em ação. E esta constrói e destrói com uma violência extraordinária. O Alasca é uma paisagem em mudança constante. Algumas geleiras do Alasca têm milhões de anos. Contudo, partes de sua rocha podem se formar bem diante dos nossos olhos. Pois o Alasca contém 41 vulcões ativos. E o mais perigoso deles é o Monte Augustine. De tão instável, o Serviço Geológico Nacional dos Estados Unidos tem de monitorá-lo 24 horas por dia. O monte é uma evidência de algo grandioso. Ele faz parte de uma cadeia de vulcões de 4.000 quilômetros de comprimento. É o Anel de Fogo do Pacífico, que contém mais da metade dos vulcões ativos do mundo. Esta fronteira com a crosta terrestre libera uma energia inimaginável, expelindo magma que está a 14 quilômetros de profundidade. E o Monte Augustine ainda está ativo e a ponto de entrar em erupção, porque um ano atrás ele o fez. Foram 13 explosões colossais no decorrer de 2 meses. Cinzas foram lançadas 14.000 metros no ar. Quando a fumaça se dissipou, o monte havia crescido mais 30 metros. O vulcanólogo John Power passa a sua vida nos vulcões ativos. O seu trabalho é monitorar o Monte Augustine. Esta montanha está viva. Isto aqui é um termômetro. Ele foi projetado só para isso. E tem esta sonda, porque o chão aqui é muito quente. E se escavássemos um pouco mais fundo, daria até para cozinhar batatas, preparar uma sopa e até uns ovos mexidos. O Monte Augustine é tão ativo que o chão onde John está pisando é novo em folha. John é o primeiro a pôr os pés aqui. E agora alguém quer descer o monte em esquis. Leo Town é uma esquiadora radical e está fascinada pelo Monte Augustine. Ela fará o papel de cobaia geológica num dos lugares mais violentos da Terra, pois enfrentará as forças extraordinárias de um vulcão de gelo. Hoje, além de esquiar na neve mais fresca do mundo, percorrerá a pista mais nova do planeta. Não poderia ser mais perigoso.
O perigo não é uma avalanche comum. Chama-se avalanche úmida, quando toda a encosta se solta da face da montanha. E ela já está atrasada. Para entender o vulto desse perigo, Léo precisa dos conselhos de um especialista. Depois de fazer o levantamento no cume, John Power tem informações de último minuto para Léo. Os seus conhecimentos podem ser a diferença entre a vida e a morte. Está relativamente ativo. Houve uma grande erupção no ano passado e eu imagino que a neve não esteja em boas condições por lá. Eu recomendaria partirmos, darmos umas 2 voltas no cume e deixar vocês darem uma olhada nas condições gerais das diferentes faces do vulcão. Apesar do calor sob os seus pés, a temperatura do ar é de 26 graus negativos. A neve mal se mantém firme sobre as cinzas aquecidas. Sob ela, há rochas quentes. E sob as rochas, lava fervente. Este momento é esperado há tempos. Forças monumentais contidas dentro da Terra, atuando há milhões de anos, deram vida a este vulcão. Foi isso que criou esta encosta extraordinária. E esquiá-la é o que pode bastar para perturbar a sua superfície e causar uma avalanche monumental. Ou pior, uma avalanche úmida. 3, 2, 1. A equipe dela dinamita a encosta para ver se consegue provocar uma avalanche. Vai explodir. A neve se mantém, por hora. Mas a dinamite não é uma garantia. Como uma geologia tão frágil, nada é. A neve está sobre um solo vulcânico quente. Se ela derreter onde eles pousarem, uma cadeia de eventos levará até aquela mortífera avalanche úmida, onde todo o campo de neve irá deslizar, levando Léo consigo. Ela levará 1 minuto e meio para descer esta encosta. Uma avalanche cobre essa distância em apenas 40 segundos. Acho que eu tô conseguindo ver. A frágil encosta se manteve firme. Mas no intervalo de algumas décadas, logo após uma erupção, os grandes deslizamentos de neve, pedra e cinzas vão ocorrer, carregando consigo 1/10 parte da montanha. As forças que moldam essa paisagem do Alasca são tão poderosas que logo o Augustine entrará em erupção de novo. Mas as montanhas se formam no Alasca não só através de vulcões. Forças mais antigas e ainda mais poderosas atuam aqui. As geleiras e os vulcões ainda estão moldando o Alasca com o seu incrível poder, transformando a paisagem, muitas vezes diante dos nossos próprios olhos. Mas existe uma constante aqui, que está presente há bilhões de anos. E é uma das maravilhas naturais mais fenomenais que existem. E é tão espetacular que as pessoas fazem de tudo apenas para vê-la. E para ter uma chance de ver direito, você precisa ir até o interior, o mais longe possível da cidade, onde as suas luzes podem poluir a vista. Todd e Shay têm perseguido a aurora boreal há anos. Eles enfrentarão temperaturas de até 40 graus negativos e semanas de isolamento.
E tudo só para conseguir a foto perfeita. Quando eu tô aqui, a minha meta é fazer o que eu chamo de foto heróica. Queremos fotografar a aurora em todo o seu esplendor e estamos no lugar perfeito para isso, onde conseguimos captar algumas formas malucas e bizarras. E aí elas aparecem muito bem na foto. E com a fotografia, dá para ver muito mais detalhes nela. Ela capta aquele momento e você pode curti-lo por anos a fio. É muito bonito. Mas isso não acontece todo dia. Uma incrível colisão de física e geografia que ilumina o céu noturno. A aurora boreal. Mas o que cria essa visão surpreendente? Ela vem do Sol a 150 milhões de quilômetros. Partículas carregadas, expelidas pelo Sol a centenas de quilômetros por segundo, vêm na forma de um feixe na direção da Terra. Elas atingem o campo magnético do planeta e, na direção dos polos, elas se envergam, onde são sugadas pela atmosfera. Elas colidem com as moléculas que compõem o ar, e essas colisões iluminam o céu, formando a aurora boreal. O Alasca abriga as forças geológicas mais primitivas do planeta. Juntamente com geleiras e vulcões, ele é o lar da maior cadeia de montanhas da América do Norte. Mas o que a criou? Peter Heusler, super detetive geológico e aventureiro radical, sabe onde encontrar a resposta. Ele está a caminho das montanhas para encontrá-la. É um lugar que ele conhece bem. Este é o seu laboratório. Com 2.400 metros de altitude, a cadeia do Alasca invade os sentidos. O coração da última fronteira da América estende-se por quase 1.000 quilômetros. É o lar do pico mais alto da América, o Monte McKinley. Com pouco mais de 6.000 metros, comparado a ele, tudo parece minúsculo. Toda vez que eu venho aqui, eu fico pasmo com a imensidão da paisagem. E parece que eu nunca consigo memorizá-la. Mas no meio do nada, o traiçoeiro clima de montanha nunca está muito longe. Pô, como estão as coisas aí pra você? Tá soprando forte lá embaixo. Pode estar ventando demais pra pousar aqui. São más notícias. É perigoso demais pousar onde eles querem. A missão acaba de ficar mais difícil. O avião está jogando um pouco, então existe uma chance de não conseguirmos pousar, porque está ventando demais. Eles precisam achar um lugar seguro. Se o tempo fechar, eles terão de abortar a missão. Eles encontram uma geleira coberta de neve. É a sua única chance. Esse lugar aqui é bom para pousar? É, mas a gente vai sacudir um pouco. Eles pousam na sombra do Monte McKinley. O local de pouso alternativo deixa Peter a vários quilômetros de seu destino. Ele terá de caminhar por várias horas sobre um terreno traiçoeiro para chegar às rochas que está procurando. Mas Peter está acostumado. Esse é o preço para encontrar evidências. O trabalho de geólogo é bem parecido com o trabalho de detetive ou de perito forense na cena de um crime. Você tenta descobrir o que aconteceu e quem foi o culpado.
Ele torce para que as evidências que explicam essas montanhas colossais estejam aqui. A sua busca por pistas o leva a milhares de quilômetros para o alto. E se escorregar, ele pode morrer. E também tem as avalanches. Para os alpinistas, elas são uma preocupação constante. Finalmente, ele encontra o que veio procurar. A última coisa que se esperaria encontrar no topo de uma montanha. O fóssil de um crustáceo. Mas Peter está a 4.500 metros de altitude. Como foi que o fóssil de uma criatura que vivia embaixo d'água veio parar aqui? Só existe uma explicação possível e ela é extraordinária. 50 milhões de anos atrás, este era o fundo de um oceano. Mas que força é capaz de provocar essa mudança tão extraordinária? Peter acredita que foi uma colisão colossal entre as duas enormes placas continentais sobre as quais a Terra está apoiada. A placa do Oceano Pacífico e a placa norte-americana. O poder da colisão entre as placas empurra o magma no interior do planeta para cima e forma os vulcões. E a placa norte-americana se empenou como um acidente de carro em câmera lenta, mas numa escala monumental, criando as montanhas do Alasca como as conhecemos hoje. Mas existe ainda outra mudança surpreendente no Alasca. Nos últimos 50 milhões de anos, ele foi transformado. A paisagem se tornou irreconhecível. Este já foi um paraíso tropical e quente. Escondidas sob a superfície do Alasca estão as evidências desse mundo perdido. Evidências que tornam o Alasca tão rico que se pode pagar para as pessoas morarem aqui. O petróleo. Há 50 milhões de anos, esta terra era coberta por florestas tropicais imensas. Mas então a vida tropical pereceu. E junto com ela, as grandiosas florestas. Mas elas não se perderam, só ficaram enterradas, cozidas e esmagadas sob o Alasca durante 50 milhões de anos. Essas florestas antigas se transformaram em mais de 30 bilhões de barris de petróleo. Mas o que matou as suas florestas tropicais? A movimentação dos continentes alterou os padrões climáticos e provocou uma mudança global no clima. Os oceanos esfriaram e os polos se congelaram. O gelo chegou até o Alasca, transformando-o numa imensidão congelada. No decorrer dos últimos 60 milhões de anos, o Alasca já testemunhou mudanças enormes. Paisagens antigas estão enterradas sob o gelo, mas junto com ela existem outros segredos que só estão nos sendo revelados hoje. E uma das pessoas responsáveis por isso é o cientista Tom Douglas. Ele trabalha no limite do Círculo Ártico, onde é inverno o ano todo. Vamos lá. É cedo, o sol está nascendo, temos um dia inteiro pela frente. Vamos para a borda do gelo. Tom está a caminho da borda do congelado Oceano Ártico na costa norte do Alasca. A apenas 1.500 quilômetros do Polo Norte, eles estão no extremo setentrional dos Estados Unidos. Tom acredita que o Oceano Ártico já sofreu muitas mudanças dramáticas. A última transformou a América para sempre. As evidências estão encerradas no solo gelado, à beira de um mar congelado.
Tom está escavando troncos antigos. Não é uma floresta do passado tropical do Alasca, mas os restos de algum tipo de edificação preservado no solo congelado. Costumavam estar encerradas no permafrost, basicamente congeladas no tempo. O que ele está descobrindo são evidências de um antigo assentamento. Quem viveu neste lugar? E de onde veio? 10.000 anos atrás, o mundo ficou mergulhado em uma era do gelo. À medida que a água foi transformada em gelo, o nível do mar caiu, alterando a geografia e revelando uma faixa de terra de um mundo desconhecido para o Ocidente. Um mundo de humanos. Hoje é o Estreito de Bering. Era uma faixa de terra que unia a Sibéria à América do Norte. 10.000 anos atrás, as pessoas o atravessaram. Os primeiros humanos a pôr os pés em solo americano. A presença humana aqui só existe numa fração da história do Alasca. Mas o seu impacto sobre a paisagem foi significativo e devastador. No século XXI, uma mudança climática está tomando o Alasca. Tom Douglas já viu as evidências. O gelo e a neve estão desaparecendo bem diante de seus olhos. E os índices de erosão aumentaram 5 vezes desde os anos 50. Neste momento estão erodindo e caindo no mar. Este pedaço aqui se projetou com o advento do verão. E os sinais parecem estar por todo lado. Porque o permafrost que está congelado há 10.000 anos começou a degelar. E o que isso está provocando nesse incrível mundo invernal? O aventureiro Will Gadd e o geólogo Peter Heusler estão procurando as respostas. A trilha os levou ao sul do Alasca, ao Lago George, no sopé das montanhas Chugach. Eles estão caçando um iceberg, porque são eles que contêm os segredos do passado do Alasca e um alerta sobre o seu futuro. E dentro desses icebergs existem pistas que podem nos revelar a gravidade do aquecimento global. Estes icebergs começam a vida como neve, transformam-se em geleiras e acabam caindo no mar. Eles marcam o final da vida de uma geleira. Dentro delas existe ar preso quando o gelo se formou. Um registro de uma época centenas de anos atrás, antes da mudança do clima. À medida que os icebergs derretem, esse ar é liberado. Para os cientistas é isso que os torna especiais. Mas escalar icebergs é uma das atividades geológicas mais perigosas que existem. O momento da verdade. O que vai acontecer? Sem aviso, os icebergs podem virar. E este gelo está tão comprimido que uma mera batida pode estilhaçá-lo. Quer vire ou se parta, isso pode provocar a queda de centenas de toneladas de gelo duro como rocha sobre os desavisados. Esse foi um barulhão. Estou ouvindo uns barulhos estranhos. Eu vou dar o fora daqui. As evidências encerradas nesses icebergs são cruciais. Porque mostram que há apenas 200 anos havia 30% menos dióxido de carbono na atmosfera. Ar de centenas de anos atrás, da era pré-industrial, sem poluição. Cheira bem. Essa enorme diferença é um sinal da mudança dramática que ajuda a provocar o aquecimento global. Mas oculto nessa paisagem existe um alerta ainda mais gritante. As 100.000 geleiras do Alasca ameaçam desaparecer
porque são super sensíveis aos efeitos do aquecimento global. Para entender o motivo, Will Gadd irá onde poucos já estiveram antes. Este é um córrego provocado pelo derretimento correndo por sobre as regiões inferiores da geleira. Will está numa viagem perigosa, mas não para ele, para a geleira. Apenas iniciar essa jornada já é um desafio, porque o córrego penetrou fundo na superfície da geleira, deixando paredes íngremes. Essas torrentes são formadas à medida que as geleiras derretem em suas encostas mais baixas e são um indício vital para a sua saúde. Cada geleira tem um ponto de equilíbrio. A quantidade de neve que se precipita no inverno deve ser igual àquela que derrete a cada verão. Se esse equilíbrio pender para o degelo, a geleira irá desaparecer. Neste momento, é isso que está acontecendo. As geleiras do Alasca estão derretendo mais rápido do que estão crescendo. As geleiras do Alasca estão aqui há mais de 3 milhões de anos. Atualmente, elas estão perdendo gelo à razão de 80 bilhões de toneladas por ano. Para esta geleira, este é o fim da linha. Ela desce das montanhas e cai no mar. As geleiras do Alasca estão retrocedendo cada vez mais. Todos os anos, 72 trilhões de litros de água do degelo estão se esvaindo e não estão sendo substituídos. À medida que as geleiras derretem, o resto do mundo é afetado. As geleiras do Alasca estão derretendo tão rápido que são responsáveis por 10% no aumento do nível dos mares em todo o planeta. É a transformação mais dramática que esta paisagem já sofreu desde a Era do Gelo. Será que esses antigos gigantes de gelo estão em estado terminal? E qual é o seu significado para todo o sistema de gelo? O indicador derradeiro dessas mudanças catastróficas está redefinindo as fronteiras mais distantes do Alasca. O cientista Tom Douglas está no Oceano Ártico verificando as condições do gelo marinho. Estamos no gelo ao largo do norte do Alasca. Isto é mar congelado. É este gelo marinho que controla o clima do Alasca e ele está mudando. Durante grande parte do ano, este oceano fica congelado. Mas agora as coisas estão mudando. O gelo marinho está se formando mais tarde e partindo mais cedo. Isso é ruim. Não só para o Alasca, mas para o mundo todo. É o gelo marinho que mantém o planeta fresco. Não porque é frio, mas porque é branco. Ele age como um espelho, refletindo o calor do Sol para o espaço. Existem quase 31 milhões de quilômetros quadrados de gelo no planeta, 3 vezes o tamanho dos Estados Unidos. É um espelho bem grande, com um impacto igualmente grande. Dá para ver o quanto é branco.
Quando o gelo desaparece, a água do mar, que é escura, absorve mais energia do sol. E aí a água se aquece e menos gelo se forma. É um círculo vicioso. Com menos gelo branco, maior o aquecimento e o gelo derrete ainda mais. Nos últimos 15 ou 20 anos, a temporada de verão tem sido mais longa. Aí o gelo se congela cada vez mais tarde no outono e o gelo derrete e desaparece cada vez mais cedo na primavera. Aqui os danos ao gelo marinho já estão óbvios. Esta é uma fenda que se formou aqui quando o gelo começou a se mover. E há um consenso geral de que, à medida que o clima fica mais quente aqui, o gelo marinho fica mais fino e mais fendas como estas vão se formar no futuro. E nos últimos 2 anos, esse efeito tem se acelerado. Aqui, a perda de gelo é 40 vezes maior do que a habitual. Se continuar, irá desaparecer completamente. Se o gelo marinho sumisse, o Ártico praticamente teria uma febre e ficaria mais quente e provavelmente se ligaria ao resto do planeta e também o afetaria. O Alasca pode se tornar o mesmo lugar que era há 50 milhões de anos. Uma terra úmida e quente onde cresciam florestas. É difícil acreditar que tudo isto poderia desaparecer. Para se compreender realmente o vulto dessa perda, é preciso subir acima dela. Esta terra já esteve coberta pela geleira Nick. Faz 50 anos que ela vem recuando, revelando partes do chão do vale que não veem a luz do sol há milhares de anos. Tudo o que resta agora é lodo e areia, os restos triturados de uma montanha. Plantas estão começando a aparecer onde antes havia apenas gelo. E qual foi a mudança na temperatura global que causou essa destruição? Menos de 0,4 graus. Esse é o grau de sensibilidade desse mundo de gelo para o nosso planeta em mutação. O Alasca vem mudando há 50 milhões de anos. Ele se transformou em um dos maiores tesouros da América. Uma imensidão de gelo contendo alguns de seus recursos mais valiosos. E o aquecimento global pode mudá-lo de novo. O Alasca pode acabar sem neve, gelo ou geleiras. E se o Alasca tem problemas, o planeta todo também tem. Versão brasileira, VPN Santos.